Então, dando sequência, nós vamos chamar os colegas da Danone e da MSD que farão a apresentação das ações que a Danone tem feito nesse sentido também. Você pode ficar em pé e depois pode entrar e começar. Tem o passador? Aqui avança, retrocede, se segura um pouquinho, fica uns lasers que parece que tem inclusive na posição. Tá bom. Pode começar? Pronto? Boa tarde, pessoal. Sou Thaisa, da Danone. Sou gerente de sustentabilidade. A gente vai propor aqui uma dinâmica diferente para a nossa fala. Eu vou falar, depois o time do Leite também vai falar. Enfim, a gente vai explicando como é que vai funcionar. E para a gente é muito legal e muito potente estar aqui com vocês, porque assim como o René trouxe, existe uma pauta, uma agenda pré-competitiva que é muito importante e que vai nos ajudar a trazer força e escala para as discussões que, antes de mais nada, são necessárias para a gente falar em neutralidade climática aqui do setor e não só de cada indústria em si, né? Vamos lá. Bom, acho que todo mundo conhece a Danone, mas a gente gosta de começar se apresentando, quem somos nós aqui no Brasil, porque a gente tem muito orgulho dos nossos números. A Danone está aqui no Brasil há mais de 50 anos. Nós somos em 4.500 Danoners, como a gente carinhosamente se chama. Temos 4 fábricas e mais de 10 centros de distribuição em 3 unidades de negócio, né? A gente está aqui especialmente para discutir lácteos, mas a Danone também tem uma divisão de nutrição especializada e águas, né? Agora unificada. Bom, sustentabilidade para a Danone é um jeito de fazer negócios. Então, por que a gente quer abrir a pauta de hoje falando um pouco da força, né, aí da nossa jornada ESG ou sustentabilidade? Fazer negócio é a forma como uma empresa compra matéria-prima, vende seus produtos, contrata os seus trabalhadores. E, para a gente, o leite é a nossa principal matéria-prima. Então, né, por que a Danone está nessa jornada de sustentabilidade, neutralidade climática voltada ao leite? Porque é uma forma de fazer negócio que, para a gente, é muito importante, que vem de um contexto muito antigo de posicionamento da Danone, do que vem a ser fazer negócios, então, de uma forma a considerar a sustentabilidade. É antigo porque a Danone está na vanguarda desse posicionamento. Desde a década de 70, o nosso, então, fundador, ele fez um anúncio que a gente chama de Dual Project, ou projeto duplo, em que a gente assumiu que os compromissos da Danone e a responsabilidade da Danone ela não terminava nos portões da nossa fábrica. A gente precisava considerar o nosso entorno, toda a sociedade, todo o nosso impacto, direto ou indireto. Então, quando a gente fala em projeto duplo, a gente diz que a Danone quer não só ter sucesso econômico, mas isso precisa ser vinculado a um progresso que é social e que é ambiental. Isso na década de 70. Um pouco mais para frente, em 2006, então, atrelado, né, a esse compromisso, nasce a nossa missão, que é de levar a saúde por meio da alimentação ao maior número de pessoas possível. Por isso que chama tanta nossa atenção quando hoje a gente aprendeu sobre o conceito, né, da densidade nutricional do leite versus o que a gente emite de gás de efeito estufa, né? É importante a gente pensar em compensação nutricional, que acho que é um termo que até nasce aqui hoje, porque, acima de tudo, eu acho que o objetivo de uma indústria de alimento é, de fato, acessar e levar nutrição, que também é muito discutido na FAO, né, na ONU, na Agenda 2030. Então, a gente precisa entender como que a gente faz essa compensação e usa a indústria de alimento para desmistificar um pouco desse conceito novo. Em 2015, nasce o nosso manifesto, que nada mais é do que como a gente age, qual que é a ação para levar a nossa missão de 2006, e o nosso manifesto é o manifesto da Revolução Alimentar. A gente acredita e quer levar isso para toda a população, de que toda vez que a gente come ou bebe, a gente está votando, a gente tem um poder de voto pelo mundo que a gente quer viver. Por isso faz sentido a gente, como consumidor, investigar as empresas que a gente está investindo. Um pouquinho mais para frente, em 2017, a gente tem um compromisso do qual a gente se orgulha muito, foi um compromisso público anunciado pelo nosso, então, CEO, de ser uma empresa B Corp a nível global, ou seja, todas as 130 subsidiárias da Danone conseguirem a certificação B Corp até 2030. Essa meta foi desafiada, hoje a gente tem a intenção de conseguir 100% de certificação até 2025. O Brasil foi certificado esse ano, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, a gente tem muito orgulho disso. E essa meta mostra como a agenda de sustentabilidade da Danone é prioritária em termos de negócio,
porque hoje a gente já tem 50% das nossas vendas cobertas por Danones que são B certificadas. E quando a gente chega em 100% de negócios cobertos pela certificação B, a gente está falando que 100% de tudo que a Danone vende tem verificadamente um impacto social e ambiental positivo, né? E não é porque a gente fala ou porque a gente está levando o storytelling, mas porque uma terceira parte, completamente independente, verificou todos os nossos processos e está dizendo, sim, a Danone é positiva para o planeta, para o meio ambiente e sociedade. Então, é muito forte quando a gente pensa em veracidade de impacto social e ambiental. Em 2017, nasce a nossa visão on Planet on Health, de que a saúde das pessoas e do planeta está interconectada, que a gente precisa entender como a gente faz negócios, trazendo a pauta planetária para dentro da empresa. Em 2018, a gente cria os nossos Company Goals, que são objetivos de negócio, e o marco aqui, que é simbólico, é que nesses Company Goals, apesar de ser uma pauta corporativa, são os objetivos empresariais da Danone, a gente considera os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Ou seja, a gente traz essa pauta planetária para dentro da pauta corporativa, né? Não faz sentido a Danone alcançar sucesso econômico, assim como a gente está falando desde a década de 70, mas agora trazendo o que a gente tem de mais tangível, que é a agenda da ONU, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em 2019, a gente tem um marco importante na nossa matriz. Na França, a gente se tornou uma empresa orientada à missão. Isso na França é importante porque você coloca no seu contrato social que você se disponibiliza não só a gerar valor para os seus acionistas, mas para toda a sua cadeia de valor. Isso é assumido dentro do seu contrato social, então é um compromisso público. Em 2020, pela terceira vez, segundo ano consecutivo, a gente é classificado como AAA. O CDP é um índice de empresas reconhecidas no combate a mudanças climáticas. E de mais de 800 empresas que se classificam, só 6 ficam em AAA, e a Danone, pelo segundo ano, é AAA, em 2020. E, por último, em 2020 também, a gente assumiu um compromisso de investir mais de 2 bilhões de euros em combate às mudanças climáticas, e aqui a gente também está falando da nossa cadeia de agricultura regenerativa. Bom, para deixar isso um pouco mais material, né, a gente gosta sempre de trazer um pouco dos nossos alcances que são mais importantes quando a gente fala de sustentabilidade ou ESG para a Danone. Alguns totalmente conectados, né, como as práticas de agricultura regenerativa com a nossa agenda de hoje, outros um pouco mais distantes, mas para a Danone é importante olhar para a sustentabilidade enquanto cadeia, e por isso a gente gosta sempre de contar um pouquinho. A gente tem o Avante Recicla, que é um olhar da Danone para a circularidade e reciclagem. A Danone não só recupera o seu volume que ela coloca no mercado, mas ela olha para toda a cadeia, incluindo catadores e cooperativas de reciclagem, se disponibilizando a discutir e endereçar o tema da reciclagem, né, e da circularidade, não só com recuperação de volume. O Quiteiras é um programa muito potente que leva a saúde e nutrição para comunidades remotas de classe D e E no Brasil, enquanto gera emprego e renda para mais de 5 mil mulheres, que são as quiteiras, que vendem kits de iogurte por catálogo nas comunidades. Caruanas é um projeto também de agricultura regenerativa, mas para proteger uma bacia hidrográfica do Rio de Janeiro. Então, o Caruanas ele é, na verdade, um convite a 200 famílias agricultoras para migrarem da agricultura convencional para a orgânica, para a gente conseguir proteger essa bacia. Em 2021, como eu falei para vocês, a gente foi certificado como B Corp. E acho que o legal de contar aqui nesse evento é que um grande marco da nossa certificação foi justamente a forma como a Danone capta leite aqui no Brasil, né, como ela vem a considerar a sustentabilidade da cadeia nessa captação, e aí a gente vai falar um pouquinho mais também. Triple Zero é um projeto em que a gente conseguiu alcançar também nesse ano um marco em que uma das nossas fábricas de nutrição especializada ela é neutra em carbono, autossuficiente em água e não manda nenhum resíduo para aterro. E, por último, a gente tem iniciativas de agricultura regenerativa que eu faço gancho para chamar o Carlos, mas que acho que é legal colocar enquanto sustentabilidade, que para a Danone, e acho que para muitas outras empresas do setor, a gente ainda tem uma dificuldade de conceituar o que vem a ser agricultura regenerativa. A gente faz parte de alguns grupos de trabalho, ainda ontem a gente estava com a Nestlé discutindo sobre isso, e não existe um conceito. Isso entrava também um pouco a escalabilidade, mas para a Danone, até hoje, nos estudos que a gente vem fazendo, é minimamente tridimensional. Então, eu preciso falar em regenerar o solo, mas eu preciso considerar a figura do produtor social e, inclusive, endereçar tema de sucessão familiar e também o bem-estar animal. Então, não dá para a gente falar em regenerar o solo sem regenerar ecossistema, né? Então, com base nisso, a gente tem um programa que simboliza e materializa essas 3 dimensões, que é o Flora,
que eu chamo o Carlos para comentar, mas também o quanto a gente entende que regeneração é muito além desses 3 pilares juntos, né? Como a gente pode escalar baseado em um conceito que abrace um ou outro. Então, essa é a nossa grande agenda de sustentabilidade, que baseia os nossos negócios e, portanto, baseia a nossa captação leiteira aqui no Brasil. E aí eu chamo o Carlos para falar um pouco no detalhe. Boa tarde, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês. Agradeço a presença de todos. Agradeço também a oportunidade da Viva Lácteos para a Danone estar aqui apresentando essa agenda. Uma oportunidade muito interessante em termos aí de estarmos dividindo, né, as nossas iniciativas, os parceiros, os concorrentes. Eu acho muito interessante isso. E aí, aproveitando, né, o porquê da relevância da gente estar discutindo a sustentabilidade especificamente na cadeia do leite. Eu sou o responsável por sustentabilidade exclusivamente nessa cadeia, e o grande motivo disso é por conta de 52% de nossas emissões de carbono estarem concentrados dentro da cadeia do leite, ou seja, da porteira para dentro. O principal driver de nossas emissões hoje está contido dentro dessa cadeia, é onde a gente tem as maiores oportunidades, com base em nossas políticas e metas, de redução em 50% até 2030 de nossas emissões e alcançarmos a neutralidade de carbono até 2050, então torna-se necessário a gente, de fato, começar a estudar e mapear projetos e, claro, implementá-los com base na produção leiteira. Então, de forma bem resumida, a gente tem um roadmap destes projetos na cadeia do leite. Hoje, a Danone Brasil, com base nas emissões dela, que foram feitas pelo Cofarmitool também, os nossos últimos dados foram de 2020, o global ele tem um mapeamento para a gente de redução em 15% até 2025, para que a gente alcance as metas para 2030, né, a primeira dos marcos que a gente tem. Entretanto, com os projetos que a gente vai entrar um pouquinho no detalhe com vocês aqui hoje, a Danone Brasil já tem mapeado para redução, com base nas simulações do Cofarmitool, 31%. Então, alguns dos nossos stakeholders, né, a MSD que está aqui com a gente, agradeço muito a presença, Marília, e também outros stakeholders, como ONGs, empresas privadas e também empresas governamentais, a gente divide os nossos projetos em 4 pilares. E aí, muito pensando no que o Alexandre Berndt falou, que a gente tem que atacar diversas frentes ao mesmo tempo. A gente não pode estagnar, não pode designar esforços em uma única frente, ela tem que ser nas 4, neste caso que a gente entende. É a primeira delas, claro, o sequestro de gás de efeito estufa, efetivamente, com o nosso projeto Flora, como a Thaisa bem pontuou, é o nosso projeto de agricultura regenerativa para a cadeia do leite, com o sistema IPF, que a gente vai entrar um pouquinho no detalhe. Na sequência, o tema de rastreabilidade, a soja no Cofarmitool, para pessoal que mexe nessa ferramenta, ela tem uma pegada de carbono muito elevada. E isso é por conta da ferramenta não ser tropicalizada, que é uma grande oportunidade que a gente tem. E a ferramenta não ser tropicalizada traz para o farelo de soja do Brasil uma pegada de carbono muito grande. Então, com base nisso, quando a gente consegue comprovar a rastreabilidade, a gente diminui essa pegada de carbono que a gente tem para o farelo de soja. Então, com base nessas quantificações, né, em simulações, a gente vê uma redução em 10% para o sequestro de CO2, 13% para a rastreabilidade, e uma das pautas que a gente tem mais trazido durante o dia de hoje, que é os pontos de eficiência. A gente aumentar a eficiência dos produtores, ter mais vacas produtivas em relação ao rebanho total, e também qualidade, produtividade por animal. Isso tudo traz um impacto muito interessante em termos das emissões. Então, a gente está mapeando ainda as oportunidades que a gente tem em termos de eficiência, mas até o momento a gente tem 8% mapeado, que é o que contabiliza aqueles 31% que a gente vê neste gráfico. E aí, claro, os projetos em desenvolvimento, que a gente ainda não tem muito claro os impactos que eles trazem em redução, justamente porque ainda estamos construindo o briefing desses projetos, mas então aí aproveito para entrar um pouquinho no detalhe de cada um deles, até para estar compartilhando com vocês as boas práticas. Então, o primeiro deles é o nosso projeto Flora, o projeto de sequestro de gás de efeito estufa que a gente tem. É um projeto que ele vê a implementação de 53 hectares a curto prazo até 2022. Então, com a integração pecuária-floresta,
o IPF. A gente pretende abordar 11 produtores com essa técnica no momento. A ideia é que até o final de 2023 a gente atinja 188 hectares com esse projeto, abordando aproximadamente 40 produtores. E como que esse projeto foi estruturado? Esse projeto foi estruturado em, primeiramente, a gestão do conhecimento. A gente entende que precisamos disseminar o conhecimento desse projeto para os produtores. Os produtores precisam entender o que é agricultura regenerativa, eles precisam entender o que é um IPF, o que isso traz de benefício para a fazenda, como ele deve manejar isso. E, claro, a gente tem que compartilhar isso com o máximo de pessoas que a gente conseguir. Então, a gente fica aberto aqui, desde já, me procurem, depois no final eu vou passar o meu e-mail para vocês me procurarem, a gente ir um pouco mais a fundo nesse projeto, se caso vocês tiverem interesse. E o segundo pilar, assistência técnica. A gente vê que, primeiramente, o produtor ele precisa ter esse suporte, ter esse start, a gente tirar ele do estático e colocar a iniciativa em movimento. Então, hoje, o slide deu uma desconfiguradinha, mas a gente tem 3 hectares já implementados desse sistema. É uma unidade demonstrativa que, de fato, a gente pretende que seja uma escola para os produtores. E essa expansão até 188 hectares, no final de 2023, ela está sendo totalmente custeada pelo grupo Danone. Então, como a Thaisa mencionou, o aporte de 2 bilhões de euros que a gente tem para esse projeto, ele, de fato, ele está sendo direcionado, alguma parte, aqui para a Danone Brasil. Então, claro, a gente setou alguns critérios de elegibilidade para esse projeto. Com base aí em sistema de produção a pasto, a gente primeiro vamos eleger produtores para esse projeto que tenham um sistema a pasto, um contrato de fornecimento com a Danone e a assinatura de um termo de adesão. Além, claro, de todos os critérios técnicos que a gente tem para esse projeto. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar o vídeo desse projeto que a gente fez para quando foi implementado os 3 hectares da unidade demonstrativa. Bom, a minha história começa desde criança, acho que eu optei por essa vida no campo. Resolvi fazer agronomia, estudei a faculdade sempre pensando em café, mas logo que a gente começou a trabalhar aqui, eu comecei com umas vaquinhas de leite. E aí, nesse meio tempo, eu conheci uma técnica que tinha uma proposta mais natural, aproveitando as nossas condições climáticas. O pessoal achando que eu era louco. E aí, um dia apareceu a Danone justamente querendo isso. Brasil tiene muchos avances en mejoramiento técnico de la ganadería y la producción de leche. Todavía hace falta mejorar en el aspecto de la producción silvopastoril, es decir, la integración deliberada de árboles, de tal manera que el sistema ganadero sea un verdadero sistema agroforestal, donde los animales tengan la posibilidad de alimentarse de gramíneas, arbustos, árboles, frutos, que pueda reciclar sus propios nutrientes y funcionar como un ecosistema natural. Essa iniciativa me encanta profundamente, eu acho que só tem a trazer benefícios em termos de tanto de pesquisa e de experimentação, porque a gente está fazendo um piloto de um sistema de silvopastoril intensivo que é um sistema ainda raro no Brasil, e tem uma oportunidade fantástica da gente fazer essa parceria e conseguir ver realmente o benefício que isso traz para o produtor. Que sustentabilidade dentro do tripé, né? A gente tem ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. La adopción de las prácticas silvopastoriles beneficia a los productores por varias vías.
por ejemplo, reduce los costos de producción, a tener la biodiversidad funcional trabajando a su favor. Uma fonte de experiências, né, que os demais produtores vão poder acessar e poder replicar nas suas propriedades. E agora, tendo a Danone como parceira, a gente acredita que vai funcionar e espera que no futuro aí a gente tenha muito leite embaixo de floresta. Então, pessoal, como eu tinha mencionado, em 2020 nós fizemos a implementação deste projeto, dessa primeira unidade demonstrativa, com os 3 hectares, e foi daí que surgiu o vídeo. Nesse meio tempo, o sistema ele veio se desenvolvendo, a gente vem aí trazendo diversos impactos neste momento, né, de desenvolvimento com o sistema, que eu vou mostrar para vocês também. Então ele já está ali pronto, né, agora para a recepção dos animais, que está acontecendo neste mês. Então, de fato, ele se torna um sistema produtivo a partir de dezembro de 2021. E neste período de desenvolvimento do sistema, ele veio trazendo diversos benefícios em termos de mídia para a Danone. Então, fortemente, a Danone foi atrelada à agricultura regenerativa, em notícias como o Globo Rural. O Henrique, que está aqui presente, deu uma entrevista para a Band, se tratando desse tema também. Então, neste meio tempo de desenvolvimento desta unidade, a gente teve diversos benefícios em termos de mídia. E aí, claro, além disso, novos parceiros que foram entrando dentro do projeto. Um deles é a Fuzil, que eu deixo aqui o meu reconhecimento para eles também, de terem facilitado tanto uma parceria com a Danone, fornecendo os insumos agrícolas necessários para que a unidade se desenvolvesse e tivesse apta à recepção dos animais agora. E, claro, a MSD que está aqui com a gente, que eu passo a palavra para a Marília, que ela vai contar um pouquinho para a gente como que foi essa parceria também. Boa tarde, gente. Primeiro de tudo, quero agradecer aqui os nossos parceiros e amigos da Danone pelo privilégio de estar aqui com todos vocês. Também tem tantos amigos e parceiros da MSD Saúde Animal. Então, muito obrigada novamente por isso. Obrigada por nos deixar fazer parte dessa história do Projeto Flora. E eu quero começar aqui trazendo um pouco por que a gente está fazendo parte disso, né? Porque é muito mais do que simplesmente uma parceria, é realmente uma inspiração e é uma motivação e é uma missão para a MSD Saúde Animal, né? Para aqueles que não sabem, a MSD não é só uma empresa de saúde animal. A MSD é uma das maiores empresas globais em saúde, né? Saúde humana, saúde animal e agora também na parte de tecnologia, né? E a MSD está em mais de 150 países e na área de saúde animal, obviamente, a gente está em todas as espécies, né, inclusive animais de companhia, e agora entrando muito na área de tecnologia, e a gente vai falar um pouquinho sobre como a tecnologia entra também no processo e no projeto Flora, né? E a gente tem aí a nossa missão na MSD como um todo, globalmente, é a gente continuar investindo cada vez mais em pesquisa e desenvolvimento, né? Afinal, a gente só vai conseguir essa produtividade, né? Muito disso está ligado a investimentos em pesquisa. A MSD tem mais ou menos 20% do seu faturamento global investido em pesquisa e desenvolvimento. Pensando, olhando aqui na nossa comunidade, no nosso planeta, o que a MSD vem fazendo e onde o Projeto Flora se encaixa nisso tudo, né? A gente continua fazendo progressos em termos dos nossos compromissos ESG, né? Como somos uma empresa global de saúde, não só de saúde animal, os nossos compromissos envolvem também o acesso à saúde, né? Então, como garantir que os pacientes tenham e que as pessoas tenham acesso às maiores inovações que a gente tem todos os dias, né? Então, se vocês se perguntarem, hoje em dia as principais vacinas que a gente tem no Brasil, né, que tem no SUS e que tem no mundo inteiro, foram desenvolvidas pela MSD, né? Inclusive a vacina do Ebola, a primeira vacina contra o Ebola, aquele vírus que muito pouca gente presta atenção, porque afinal está numa região totalmente esquecida, né, que é a África, e a MSD investiu os esforços necessários para que a gente pudesse ter uma vacina contra o Ebola, o primeiro medicamento oral para a Covid. Então, a gente acredita muito nisso e a gente acredita principalmente em dar o acesso à saúde para as pessoas, né? A gente sabe que isso é um desafio. Obviamente, para os nossos funcionários, na parte de diversidade, equidade e inclusão, que é um pilar fundamental para nós,
na parte de sustentabilidade ambiental, e aí o Projeto Flora está dentro disso, né? Porque o que a gente acredita? A gente acredita que a gente faz parte, e a saúde única que a Thaisa mencionou, para a gente é o todo dia. A gente só acredita que a gente vai conseguir entregar um planeta melhor do que aquilo que a gente encontrou, se a gente levar em consideração que todo o nosso ambiente ele está interconectado e que qualquer decisão que a gente tome, ou para um ou para outro, vai impactar no todo, né? Então, entre alguns projetos que eu queria trazer para vocês que a MSD tem globalmente, um deles é o nosso compromisso de erradicação da raiva, né? Então, a raiva mediada por cachorros ainda é uma grande causa de mortalidade, especialmente de crianças, né? Então, a MSD, que tem vacina para raiva, não só para boi, mas também para cachorro, né, e para gatos, a gente faz a doação para um projeto global de vacinas para incentivar as pessoas a vacinarem os seus cachorros, né? É impensável a gente imaginar que para uma doença em que já existe há muitos anos uma vacina, a gente ainda tenha pessoas, e principalmente crianças, morrendo dessa doença, que é trágica. Um outro projeto que eu queria trazer para vocês, e que a gente está tentando ampliar o escopo aqui no Brasil, junto com o pessoal da saúde humana, é o MSD para Mães, né, que é um programa que tem no mundo inteiro e é para que a gente possa garantir o acesso seguro à gestação e ao parto, né, para que nenhuma mulher morra ao dar à luz a uma vida, né? Então, isso, pessoalmente, para mim, é inspirador ver a nossa empresa pensando e olhando para essa população, né, para as mães e para as crianças. E, por último, aqui o nosso programa de doação de Mectizan, que a gente ainda tem muitas pessoas que, por conta de um parasita, ficam cegas, né, porque não têm acesso a saneamento básico, então pegam a água de rios contaminados, enfim, e esse programa faz uma doação já há muitos anos de um comprimido que é o que vai ajudar na erradicação da cegueira dos rios, né? Então a gente já conseguiu erradicar a cegueira dos rios em vários países. No Brasil, inclusive, esse programa acontece também no Brasil, e a gente acredita muito nesse nosso poder, nesse potencial que tem, né? E aí, quando a gente fala e olha para os nossos parceiros, para os pecuaristas, para os nossos clientes, né, a gente vê que cada vez mais a gente precisa ajudá-los a se desenvolver, né? Principalmente o pecuarista, a gente falou muito sobre isso, né? Como melhorar a produtividade, como melhorar o conhecimento de quem está na ponta, né? Para que a gente consiga entregar isso daqui, a neutralidade de carbono, o ESG, o bem-estar animal, a gente precisa também estar na ponta junto com os pecuaristas. E aí, dentro da nossa jornada de desenvolvimento, é o que a gente não só desenvolve os nossos internos, mas que a gente trabalha para desenvolver também o pecuarista, também o granjeiro, né, o cara da revenda, o balconista, o cara que tosa o seu cachorro, né? Então, porque a gente acredita realmente que a educação ela transforma, né? Então, desde o mais básico até um MBA em liderança e desenvolvimento potencial humano, a gente está olhando para tudo, né? Nessa jornada de desenvolvimento. E aí, quando a gente pensa, a gente recebe uma ligação, né? A gente tem o Rinaldo, nosso conta-chave, que está direto em contato com o Henrique e com o time da Danone, né? E que existe uma possibilidade da gente entrar num projeto como o Projeto Flora, que tem o potencial de transformar a pecuária, né, e trazer um modelo sustentável. A gente fala, não, nem me convida 2 vezes, me convida meia que eu já estou indo. Já quero saber o que é e como a gente pode contribuir, né? Então, tudo isso está dentro daquilo que nós, como MSD, estamos nos transformando internamente, que é a nossa transformação de deixar de ser uma empresa de saúde animal, né, e ser uma empresa que ajuda quem está na ponta a encontrar a solução para as suas demandas, né? Então, não importa se é estratégia, se é inovação, se é gestão, se é produtividade, se é bem-estar animal, se é sustentabilidade, a gente está junto com os nossos parceiros para entregar isso e para fazer e para transformar não só aquela realidade produtiva, mas ajudar a transformar todo um setor, porque a gente, de fato, acredita nesse poder da transformação. No caso do Projeto Flora, a gente levou, junto com o time da Danone, nós fomos com a nossa equipe de campo para fazer um diagnóstico, né? E no início, obviamente, quando a gente chegou, a gente pensou, não, o claro é que a gente vai fazer saúde animal e bem-estar.
que são os nossos 2 grandes pilares. E quando a gente chegou lá, a gente viu que tinha muito potencial para a gente ir além, né? Então a gente começou a conversar e a gente, obviamente, ajudou a estabelecer os protocolos sanitários, né? Então as rotinas, rotina de ronda, calendário sanitário, calendário de ecto e endo, enfim. E mais do que isso, levando conhecimento para a equipe. Opa, deixa eu ver onde é que está aqui. Levando conhecimento para a equipe da fazenda, né? Porque a gente acredita no empoderamento das pessoas. As pessoas só realmente podem promover a mudança quando elas, de fato, acreditam que aquela mudança faz sentido, né? Então, junto com o time da Danone, a gente traz todo esse conhecimento para que os próprios funcionários da fazenda estejam empoderados para tomar as melhores decisões, porque, afinal, a gente não está lá todo dia, né? Então, a gente precisa dar para eles essas ferramentas e o conhecimento e o empoderamento. A questão da biosseguridade, afinal, vai ser uma fazenda escola, né? Então, para a gente é muito importante lembrar que a saúde animal, a produtividade, ela é o resultado de um conjunto de medidas, e a biosseguridade tem uma grande importância nisso, né? Então, trazer esse conceito e reforçar esse conceito junto ao produtor e aos funcionários da fazenda. O bem-estar animal, né, que para a gente na MSD é um pilar. A gente tem o nosso programa Criando Conexões, que hoje é multi-espécies, né? Tem muita gente que conhece Criando Conexões para pecuária de corte, mas hoje ele é multi-espécies. Então, trazendo treinamento e ajudando o produtor a identificar aonde precisa ter as ações corretivas. A parte de ordem e qualidade do leite, reprodução e o monitoramento, né? Porque a gente acredita que, para a gente conseguir maiores índices de produtividade, para que a gente seja mais assertivo na identificação e diagnóstico de doenças, o monitoramento tem um papel fundamental nisso, né? Como a gente consegue diagnosticar ou determinar que aquele animal pode estar doente, né? E o que a gente vai fazer com essa informação, né? Empoderar também o produtor e a equipe da fazenda a tomar as melhores decisões, não só mais com base no seu conhecimento, mas também com base no dado que aquele monitoramento está trazendo. E, por último, qual que é o nosso grande objetivo como MSD, né? Eu estava falando com o Carlos outro dia, isso daqui é absolutamente fora de qualquer interesse comercial, porque a gente não é uma relação que está estabelecida comercialmente, é uma parceria de fato estratégica, porque a gente quer contribuir para que esse projeto seja bem sucedido naquilo que nos compete, né? Ser eficiente, sustentável e rentável, né? Porque afinal é o triple bottom line da sustentabilidade, né? É ajudar a fazer com que a Fazenda Gordura de fato seja essa fazenda escola, que ela possa ser uma referência nacional, né? E que ela possa disseminar esse conceito de agro-silvopastoril para todo o país. E crescer nessa parceria com a Danone, nesses 188 hectares do Projeto Flora, né? A gente realmente acredita contribuir para o bem-estar na pecuária leiteira, né? E continuar sendo esse parceiro estratégico com a Danone, poder sempre estar com vocês e com todos os outros que queiram avançar nessa pauta, né, da sustentabilidade, do ESG e do bem-estar animal, porque, de fato, a gente acredita que é isso que vai mudar a nossa perspectiva como pecuária e como agronegócio do Brasil e a nossa posição em relação ao mundo. Obrigada, Carlos. Muito obrigado, Marília, pela consideração. Nossa parceria, de fato, já é estratégica demais, né? Pessoal, dando sequência, então, aos demais projetos que a gente tem, então, pelo primeiro projeto que a gente passa, o projeto Flora, de sequestro de carbono, na sequência, como eu tinha dito, o farelo de soja tem uma pegada muito grande de carbono, que a gente, se tem rastreabilidade, consegue reduzir dentro do Coolfarm Tool. Então, este projeto, ele foi alinhado, né, em uma iniciativa com a WWF, através da colaboração para florestas e agricultura. Então, como que foi a Danone ter entrado no CFA, né, nesta colaboração com a WWF? A WWF criou esta colaboração e, em 2017, a Danone assinou como parte desta iniciativa. Então, como que esta iniciativa ela é dividida? Ela é dividida em 5 pilares, em que é o compromisso com o desmatamento zero, de fato. Então, a gente tem um compromisso para desmatamento zero no terceiro elo da cadeia, já que a Danone não utiliza farelo de soja ou soja
nos seus produtos de maneira direta. Então, é de forma indireta, através da alimentação dos animais que nos fornecem leite. Então, na sequência, a gente avaliar um perfil de risco, da gente mapear de como é feito o supply deste farelo de soja para dentro das nossas fazendas e ver a avaliação de risco que este supply traz. Então, na sequência, estabelecermos operações internas para vermos como devemos agir em relação a esse risco que é apresentado dentro da cadeia. Na sequência, claro, o engajamento destes fornecedores, das traders de farelo de soja, para os nossos produtores e também o engajamento de nossos produtores. E aí, a questão de sempre estar monitorando, de sempre estar não deixando alguma ponta solta, feito toda essa parte de engajamento, a gente verificar, de fato, se isso está ocorrendo. Então, baseado nesses 5 pilares que a WWF colocou para a colaboração, para o CFA, a gente trouxe isso, com base no 3º pilar de operações internas, para dentro da Danone, através de nossa central de compras. Então, a central de compras da Danone, ela é uma central de serviços compartilhados para o produtor. Então, ela basicamente aglutina diversos volumes de produtores e vai ao mercado fazer compra de insumos, traz ao produtor insumos de qualidade, num melhor preço e em condições de pagamento diferenciada. Então, feito isso, a gente estabeleceu na central de compras a compra de farelo de soja para os nossos produtores e validamos com o Global, através desta metodologia da WWF, a rastreabilidade desta soja comprada via central de compras e que trouxe resultados esplêndidos, uma vez que refletido no Coolfarm Tool, isso traz uma redução de carbono muito interessante. Então, este é o nosso projeto de rastreabilidade da soja que a gente tem. Na sequência, falando de nossos projetos de eficiência, a gente vê 3 pilares para a eficiência, que é, de fato, a eficiência gerando sustentabilidade. Se eu consigo aumentar os percentuais de produtividade por vaca de um produtor, a gente já consegue, na mesma hora, ver o resultado disso em termos de redução na pegada de carbono da fazenda. Então, a gente tem uma consultoria de gestão e eficiência na fazenda, nós entendemos que é fundamental e fornecemos isso para os nossos produtores, para ele ter eficiência não só na produtividade, mas também na gestão, em ter formas reprodutivas eficientes, ter percentuais de vacas em lactação em relação ao total do rebanho elevados. Na sequência, a gente entende também que qualidade do leite traz benefícios em termos de pegada de carbono. Então, a gente fornece assistência técnica para esses produtores voltado para esta qualidade. E também, claro, a gente não quer que o produtor ele dependa exclusivamente de assistência técnica para que ele avance nessa caminhada de eficiência. Então, a gente fornece também curso de gestão e eficiência para profissionalização e o desenvolvimento destes produtores. Então, estes são os nossos projetos, as nossas frentes de eficiência hoje. E aí, na sequência, claro, os nossos projetos em desenvolvimento. Hoje, nós temos 3 mapeados para o início de 2022. O primeiro deles é o projeto de energia limpa, que a gente está chamando, que é um projeto para a gente buscar mecanismos de financiamento para os nossos produtores adquirirem energia limpa, seja fotovoltaica ou biodigestor, que já faz o tratamento de nossos dejetos, dos dejetos das fazendas, e já traz um benefício na pegada de carbono direto, ou para ele, na questão social, dele não ter um custo elevado com energia mensal, e sim pagar um investimento para a fazenda dele. O segundo projeto, a gente está avaliando o uso de aditivos alimentares, o Bovaer foi comentado aqui, o produto da DSM, e aonde que a gente vê a oportunidade do uso desses aditivos? Em fazendas que já estão em elevada performance, já estão com práticas de agricultura regenerativas implementadas, biodigestor implementado, então fazendas que já têm uma pegada de carbono até mesmo menor que 1 dentro do Coolfarm Tool, em termos de quilo de CO2 por quilo de leite produzido. Então, essas oportunidades a gente vê com o Bovaer para a primeira redução, né, uma segunda parte em fazendas que já estão muito bem desenvolvidas. E na sequência, em 2021, a gente desenvolveu o nosso programa de agricultura regenerativa, que agora vai ser implementado de fato em 2022. É um programa que a gente visa estar engajando os nossos produtores em práticas de agricultura regenerativa, engajar eles em práticas de evitar sempre as mudanças do uso da terra, biodiversidade, um melhor manejo de esterco. Então, a gente iniciar avaliações
e engajamento desses produtores em termos de agricultura regenerativa. Esses são os projetos que a gente vê aí para 2022 e que a gente está desenvolvendo no momento. Pessoal, é isso. Agradeço muito novamente a oportunidade. Os nossos contatos estão aqui. Novamente, eu me coloco à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham posterior, né? E também, claro, para a gente conhecer a nossa unidade demonstrativa. Muito obrigado. Perguntas e respostas. Muito obrigado. Excelente a apresentação dos três. Foi bem interessante a maneira que vocês fizeram, apresentaram a Danone, as ações da Danone, a parceria com a MSD foi excelente. Isso foi muito bom. Nossa, esqueci. Temos uma pergunta aqui. A pergunta de Gabriel Carneiro, da Castrolanda. Boa tarde. Excelente apresentação e parabéns para a equipe da Danone. E pelo compromisso e pelas iniciativas. Dentro do protótipo do projeto Flora, além do auxílio financeiro ao produtor na implementação do sistema Pecuária Floresta, vocês também avançaram na certificação do projeto para a geração de créditos de carbono? É uma premissa que o projeto necessariamente gere créditos como receita adicional ao proprietário rural para torná-los mais viável e atrativo? Caso a resposta seja positiva, a Danone também prestaria auxílio na comercialização desses créditos junto ao produtor dentro de algum mercado voluntário, enquanto não temos um mercado regulado no Brasil? Que pergunta. Bom, obrigado pela pergunta. A gente tem sim mapeado a questão de inserir dentro do projeto Flora os mecanismos do crédito de carbono. É ainda algo bem complexo em termos de Brasil, acho que a Tisa até pode explicar um pouco melhor isso, mas neste primeiro momento, o que a gente está mais focado é, de fato, em levar o conhecimento para esses produtores, em conseguir quantificar de forma mais precisa esse carbono. A gente ainda tem o desenvolvimento de calculadoras que precisam ser tropicalizadas, né? Há essa necessidade. Então, cada vez mais, eu acho que antes da gente já pensar no que seria um step 2 do mercado de carbono, a gente voltar um pouco atrás, expandir esse projeto, deixar o sistema se desenvolver, e na sequência, né, a gente pensar em como levar isso para o produtor, eu acho que é fundamental. É sim algo que a gente já tem mapeado, mas que ainda não começamos a desenvolver. E que, com certeza, uma vez que desenvolvido, a gente tenha que, de fato, auxiliar o produtor nessa venda do mercado de carbono, que ainda é muito complexo no Brasil e vai ser um período de transição. Eu acredito que vai ser bem por aí e é o que a gente vê para o projeto. Eu acho que, só complementando, como a pergunta dele foi bem direcionada ao benefício para o produtor, eu acho que vale dizer que o próprio sistema regenerativo, né, do IPF já prevê esse benefício para o produtor em diversificação de renda, uma vez que com o nascimento da floresta, né, na produção dele, ele pode ter outras espécies que vai diversificar a renda dele, né, enfim, frutíferas, eucalipto, não sei, e já endereça um pouco, eu acho, esse benefício em termos de renda para o produtor, né? E com certeza há um reconhecimento da indústria, uma vez que você faz essa floresta nascer e que existem outras espécies ali, de a própria indústria ajudar o produtor a acessar esses mercados e comercializar, que eu acho que essa é a sustentabilidade do que a gente está propondo com essa regeneração, né? Perfeito. Deixa eu só um minuto. Por enquanto não temos alguma outra pergunta, não sei se alguém daqui também tem alguma coisa, mas assim, eu achei bem interessante, assim, é um outro tipo de envolvimento que vocês mostram, né? Também como outras seguem uma diretriz global, né? Mas achei bem interessante essa questão e esse tipo de apoio que vocês estão fazendo, né? Então, vocês estão começando com uma unidade e tem uma projeção de crescimento, né? Daí, quando você falou porque para 22 está previsto 153 hectares e daí você fala que em 23, 180, né? 188, exatamente. 188, com quantas propriedades? A gente vê em torno de 40 propriedades sendo contempladas com este projeto. Qual que é a premissa para escolher essa propriedade?
O que a gente setou foram critérios de elegibilidade, então produtores que tenham um sistema produtivo a pasto, né, que de fato a gente possa verificar oportunidades de melhoria. Então um cara que tem um sistema de pastejo rotacionado intensivo, talvez não seja nele que a gente precisa focar, mas sim naquele produtor que 100% da área de pastagem dele está degradada. Em Minas Gerais, a gente tem cerca de 96% das pastagens degradadas, então acontece de ter fazendas com 100% de área de degradação no sistema produtivo, e que talvez sejam esses caras que a gente tem aqui nesse primeiro momento. Perfeito. E normalmente são menores as propriedades. Exato, né? exatamente. Tem grande quantidade. Perfeito. Mais alguma questão? Bom, eu só tenho a agradecer toda a disponibilidade de vocês, da MSD também, para vir aqui. Tem mais uma? Aqui não Vamos chegou, lá. não. Só um minuto aqui. Tem que esperar então. Essa é a dureza da questão híbrida. Tá sendo legal testar esse modelo, né? Porque eu acho que é isso agora. E é um aprendizado também, né? Totalmente. Um ponto até que nós comentamos é que deixa o evento mais rígido quanto ao horário, porque tem alguém assistindo do lado, né? Então, assim, tem que voltar. Até alguns vão brincar, poxa, que rigidez. Tem gente do outro lado, né? Que não tá aqui, né? Que pode fazer uma sala, uma conversa. Rafael, me ajuda aí, cara. Não. Chegou nada aqui. Lê, Rafael. Tá aí? Aqui. Ferriani da Vigor, parabéns pela apresentação e parceria. Qual a contribuição da neutralização do carbono pelo não uso do farelo de soja? Quais as outras fontes de recuperação de carbono, além dos biodigestores dos tratamentos dos dejetos? Bom, primeiro para o farelo de soja, depende muito do tamanho do rebanho em relação ao consumo que você tem. Ou seja, se você tem, um exemplo, 2 kg de farelo de soja por animal que você utiliza na ração, e você tem 100 animais, isso é totalmente diferente em uma fazenda que tem 20 animais e utiliza 500 gramas de farelo de soja. Aqui estou dando números chutados, por assim dizer, mas o que eu quero dizer varia de propriedade para propriedade os percentuais que a gente tem de redução de emissão de gás de efeito estufa com o consumo do farelo de soja. Então, primeiramente, a gente precisaria avaliar, mas os impactos no que a gente tem por amostragem é cerca de 13% com base nas nossas análises totais de redução de emissão. E aí, a segunda pergunta, que é relacionado, além dos tratamentos como biodigestor para dejeto, a gente, dentro do nosso protocolo de agricultura regenerativa, divide essa questão em 3 níveis. Então, o primeiro deles é o produtor, ele já colocar uma alvenaria ou alguma lona na pilha que ele faz o sistema de secagem do dejeto dele para depois espalhamento no plantio. Então, esse seria um nível 1 que já ajuda para ser um sistema impermeabilizado, mas que ainda vai estar emitindo, mas pelo menos ele já não vai estar indo para o solo. O segundo sistema seria uma separação de sólido e líquido. Então você já consegue ter um melhor manejo desse sistema, já separando sólido e líquido. E o terceiro nível, claro, já entra as partes de sistemas de transformação, que aí, por exemplo, entra a compostagem e o biodigestor. A gente vê dentro do nosso programa de agricultura regenerativa esses 3 níveis e que o produtor, claro, ele pode ir caminhando à medida que o tempo for passando. Então, ele, depois do nível 1, vai para o nível 2 e assim por diante. Perfeito. Chegou mais uma enquanto isso. É uma pergunta vinda lá da Frimeza. Parabéns pela apresentação. Tudo começa na propriedade rural. Hoje, a ambiência é o fator prioritário a ser analisado e investigado? Eu acho que eu não entendi muito bem. Ambiência? Ambiência, ele colocou. Não sei se é dos animais. Oi? A ambiência do?
Pensando no bem-estar animal, o que a gente vê, já tem dados, né, de melhora de reprodução, na verdade, de melhora de eficiência, com um animal que é mais, que tem uma melhor condição de bem-estar. Então, a gente pode pensar em eficiência atrelada a bem-estar e aí, consequentemente, em redução. Eu acredito que, desta forma que ele pergunta, eu vejo desta maneira a resposta. É isso aí. Eu lembro quando eu estava no final da graduação, eu lembro que eu li alguns trabalhos sobre ambiência, etc., inclusive mostrando os ganhos de produção do animal quando ele está no conforto térmico, né? Você tem muito isso, você Exatamente. consegue mensurar isso daí. Exatamente. Então, o conforto térmico dá uma melhora, porque ele vai conseguir ingerir mais alimento, inclusive, e daí dá uma resposta melhor, né? Exatamente. É atrelada à eficiência, que tem sido, acho que, uma das principais pautas de hoje, né? Perfeito. Rafael, tem mais alguma pergunta aí? Agora tem que perguntar para lá, né? Perfeito. Bom, mais uma vez, então, eu agradeço demais. Acho que foi excelente o que vocês trouxeram, a visão que vocês têm, o trabalho que está sendo feito. Acho que é muito bom isso daí, para trazer, juntando nesse imenso quebra-cabeça que nós vamos ter aí para trabalhar. A disponibilidade de vocês, de virem, trazerem, compartilhar isso conosco, a MSD também, né? Mais uma vez, muito obrigado. Contem conosco na Viva Lácteos e vamos continuar. Né? A gente Obrigado. que agradece, eu acho, né? E em nome da Danone, tenho certeza que da MSD, acho que fica o desejo de que as discussões continuem, né? Acho que a gente teve trocas muito importantes que são iniciais, mas que têm total potencial de serem continuadas. E a Danone, como empresa B também, né? Esse ano, como primeira grande indústria de alimentos a conseguir essa certificação no Brasil, tem muito essa missão de difundir essas discussões para que a gente consiga destravar esses entraves para escalar uma agricultura de fato que é de baixo carbono, né, rumo à neutralidade climática. É um objetivo de todos nós. E acho que a gente tem a capacidade de continuar essas discussões muito além. Então, a gente se coloca à disposição e fica com esse desejo. Perfeito. Vamos seguir, então. Transforma o desejo numa determinação, né, numa execução. Muito obrigado, Gustavo, Obrigado, o convite, Carlos. E até a próxima, né? Vamos Com certeza. sempre endereçar esses pontos. Perfeito. Agradecer também a Viva Lácteos, a Danone, por essa oportunidade de estar junto com vocês hoje aqui, e porque a gente acredita que a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Cada vez mais o mundo mostra para a gente que a gente tem que fazer juntos, e tem iniciativas como essas pré-competitivas e temas que endereçam os desafios da humanidade, né? Que a gente precisa trabalhar em parceria, em conjunto. Então, é por isso que a gente está aqui, porque a gente realmente acredita. Muito obrigado.